bem com vocês? Aqui quem fala é a Bru da Banguelê Festas e bem-vindos a mais um episódio do Banguelê Cast. Isso mesmo, pessoal, eu estou muito feliz de estar no 21º episódio desse podcast que eu amo receber cada convidado que vem aqui. E hoje nós temos uma convidada super, hiper, mega especial. Não é a primeira vez que ela está aqui, é a segunda vez dela, gente. Vocês veem tanto que ela é importante. E eu gosto demais dela, gosto demais do carisma, da meiguice dela. É uma pessoa muito meiga, muito carismática também. E ela que ganhou, gente, o Celebra Live de 2026. É ela mesmo, gente. Luciana Virgínia! Oi, gente! Nossa, eu fiquei lisonjeada. Sou meiga, sou isso aqui. É muito meiga, gente. Obrigada. Nossa, obrigada mais uma vez pelo convite. Pra mim é muito especial estar aqui também, né? Poder falar um pouquinho, né, da minha história e de tudo. Então, eu sei que a conversa aqui vai ser bem longa. Gente, quero pedir desculpa, né? Primeiramente pra Luciana, pro pessoal que tá assistindo pela minha voz. Ah, tá tranquilo. Tá super certo. Tô sem voz, mas eu não posso deixar de gravar, entregar conteúdo pra vocês, que aqui a constância é importantíssima, assim, não né? Pode parar. E é isso, gente. Quero falar pra vocês que nesse 21º episódio nós estamos com patrocinadores, cada vez mais Banguelê Cast crescendo e graças a vocês também, né, nosso público. Muito obrigada a Cenário Estúdio que topou estar aqui com a gente nesse projeto do Banguelê Cast. Cenário Estúdio que trabalha com projetos, tá? Pra decoração. Você que é decorador, você que trabalha com Pegmonte, quer fechar as suas festas mais rápido, não tem um material, quer mostrar uma decoração pro cliente, pra ele ter ideia de como vai ficar. E para você também, né, Luciana, como é importante ter projetos, né, para o cliente ver, para você, cliente, né? Para você conseguir combinar cores, né, fazer algo bem personalizado e diferenciado. Os projetos, o sistema de projetos da Cenário Estúdio é simplesmente incrível, hein? Vocês que são de Goiânia, Cheese Balões, Luciana é cliente da Cheese também. Sim, muitos anos. Cheese está nos acompanhando aqui também no Banguelê Cast. Quem é de Goiânia precisa de balão, lá tem todas as marcas, tem todos os tipos de acessório para balões, eles fazem arranjo também para presentes, você que quer presentear alguém, e eles são simplesmente maravilhosos, gente, tem de tudo por lá. Eles entregam por Uber, entrega facilitada, atendimento impecável, são maravilhosos. E Grupo Night, que está comigo aí desde o início, quem precisa, né, de tráfego pago, marketing, tudo para Instagram, YouTube, TikTok, eles são referências, tá? Além do catálogo, né? Que se vocês ainda não acompanharam lá no meu Instagram, eu uso links deles e também o catálogo deles, que é simplesmente maravilhoso, super intuitivo. Uma pergunta, Luciana, você que é decoradora, também consegue utilizar catálogo? Ou só quem é do Pegmonte, que tem os kits, né, ali montados, como que é? Não, é possível sim. Eu não utilizo ainda, mas eu conheço colegas que trabalham no mesmo estilo que eu, que também utiliza catálogo, sabe? Mas é possível, independente se é Pegmonte ou então acabou de ganhar um catálogo, Luciana. Oh, sério? Que chique! Obrigada! Você já chegou com mais presente. Eu já cheguei ganhando presente, tô ganhando. E é isso, gente. Muito obrigada aos patrocinadores. A partir de hoje estaremos caminhando aí juntos. E vamos aqui ao que interessa, né? Nossa entrevista com a Luciana. Bora. Luciana, conta pra gente, né? Como que começou a sua história com a decoração? Então, gente, a decoração eu falo que desde o meu princípio, assim, desde pequena, eu já tinha meio que o intuito nisso, só que eu não sabia o porquê. Então, assim, quando eu era pequena, já contei essa história, algumas pessoas já conhecem, eu sempre quis ter a minha festa de aniversário, né? Só que devido às nossas condições, nunca foi possível. E aí, sempre que eu via festa na casa de alguém, eu ficava me imaginando ali atrás daquela mesa de bolo, cantando os meus parabéns, né? Então, eu acredito que, devido a isso, eu fui gerando esse interesse por festas. Porque eu gostava de ver as pessoas reunidas, então aquilo ali me encantava. E aí, no decorrer do tempo, eu fui crescendo, e sempre que tinha uma festinha na casa de um amigo, de alguém que eu conhecia, os vizinhos também na rua, então sempre eu estava ali envolvida, eu queria encher o balão, eu queria fazer alguma coisinha. E aí, eu fui indo para esse lado. Depois, já na fase adulta, eu trabalhei num laboratório por muitos anos, e aí sempre que tinha algum evento lá, eu ficava por conta dessa parte de organização na unidade que eu trabalhava, sabe?
E aí um dia eu lembro que eu até comentei com uma colega, eu falei, se um dia eu sair daqui, eu quero ser decoradora. Mas nem sabia assim, exatamente o que era ser uma decoradora, mas eu tinha esse desejo no meu coração. E assim foi, sabe? Depois que eu tive meu terceiro filho, ele tinha refluxo muito forte, e aí não tava dando muito certo, assim, de trabalhar fora, com ele pequenininho, bem doentinho. E aí eu precisei sair do trabalho. E quando eu saí, eu peguei o meu acerto e comecei a comprar o meu acervo para trabalhar com decoração. Daí eu falei assim, eu vou estrear no aniversário da minha filha, né? A Eduarda tava fazendo 10 anos, aí eu fiz a minha primeira decoração, que foi para ela, e peguei como portfólio para começar a divulgar. Olha só, gente. Os filhos sempre dando o Sempre, pontapé, né? Sempre. E foi muito bom, assim, porque eu lembro que o tema dela foi da Moana. E aí eu comprei aquele material provençal e tudo mais. Eu não tinha feito... Antes do aniversário dela, eu fiz um curso. Só que eu comprei as coisas antes, né? E aí, quando eu fiz o curso, assim, eu tive meio que um choque de realidade. Eu tinha comprado coisas erradas. Mas deu certo. A festa dela ficou linda, do jeito que eu consegui montar, né? Hoje eu olho e falo assim, nossa, como eu melhorei. Mas foi muito bom. Foi o pontapé inicial. E ver essa evolução é muito bom, né, Luciana? Muito. Você tem essa foto ainda? Tenho. Então vai mandar aqui, a gente vai colocar aqui pra vocês Vou verem mandar pra também. vocês. E aí não posso perder, não, porque é o início de tudo, né? Uhum, exatamente. E é bom, né, pra ver esse crescimento mesmo. Sim, porque, como eu te falei, eu comprei. Depois que eu. Foi em janeiro de 2019 eu fiz essa compra. No início de janeiro, se eu não me engano. Comecei em dezembro, né, do ano anterior. E aí, no finalzinho de janeiro, eu fiz um curso aqui com o Fábio Rayan, que foi meu primeiro professor de decoração. Eu tava assim, ó. Já começou certo, né? Já comecei certo, muito certo. Eu estava assim, olhando no YouTube, tentando aprender algumas coisas. Tanto é que as minhas bandejas, o que eu fazia? Eu comprava um prato e uma tigelinha de sobremesa, colava, pintava, então eu produzia todas as minhas bandejas. Porque eu seguia uma moça no YouTube que ela ensinava a fazer isso, né? Então eu não ia lá e comprava bandeja porque eu achava que o custo estava muito alto, não ia conseguir comprar, então eu fazia esse processo que ela ensinava. E aí, a questão das mesas, eu comprei tudo provençal, algumas bandejas também de MDF, pintei, comprei tudo cru, mandei pintar de branco e tudo mais. Aí eu peguei e tava sentindo assim que eu precisava aprender certo, né? Eu falei assim, eu tava insegura. A forma que eu tava fazendo, eu tava insegura. E aí um dia eu acordei de madrugada, eu abri o Facebook, né? Nem Instagram ainda. Aí eu abri o Facebook e apareceu lá uma divulgação. Em Goiânia, aprenda, não sei o quê, né? Curso de decoração na prática, tipo isso. E eu pensei, cara, eu vou fazer esse curso. Aí eu olhei, comentei com a pessoa que ia fazer o curso, aí falava pra mim assim, não, você vai jogar dinheiro fora, você já tá fazendo aí suas coisas, você já tá indo bem, vai jogar dinheiro fora. Mas eu senti dentro de mim que eu tinha que fazer aquele curso. E eu fui. Paguei, fiz o curso, foram 2 dias de curso, foi até no Espaço Mundo Encantado da Mariana. E assim, pra mim foi, eu tinha que ter feito, sabe? Ele me tocou muito, assim. Fala não só sobre decoração, ele contou da história dele. Ele contou que ele tinha uma mesa só que ele pintava ela tudo quanto é tipo de cor. Lá eu entendi que todo o material que eu havia comprado já estava saindo do mercado e eu não sabia. E aí foi lá que eu descobri que eu aprendi sobre o cilindro, sobre envelopar as mesas com tecido e tudo mais. Então, para mim, foi crucial fazer aquele curso. Porque, assim, abriu a minha visão, assim. Então, eu tive um direcionamento que até então eu não tinha. Eu estava meio que perdida fazendo as coisas conforme eu via no YouTube, tentando fazer, mas eu não tinha um direcionamento. E aí, esse curso do Fábio Raia, ele me direcionou. Tipo assim, agora eu sei para onde ir. Foi muito importante. Meu primeiro professor, Fábio. E, Luciana, há quanto tempo, né, que você trabalha com decoração? Já são 7 anos. Um tempinho já, né? Já tem, já é uma estrada, já tem história para contar. História pra contar, exatamente. Tem muita história. Ai, ai. E, Luciana, conta pra gente o que você mais gosta de trabalhar nessa área da decoração. Aí eu gosto de transformar. Eu acho que a decoração, você faz uma transformação, né, do ambiente. Eu gosto também de trazer aquele sentimento do cliente para a festa dele, né? Porque quando ele te procura, muitos deles já vêm assim com um brilho no olhar, né? Ele fala assim, tudo que ele tá sentindo, eu quero isso por conta disso, eu quero esse tema porque o meu filho gosta disso. Então eu gosto de tentar passar aquela emoção pro cliente transformado na festa, né? Então você chegar ali num ambiente, tipo numa sala, às vezes a gente chega e já tá tudo limpinho, só para você montar, e de repente você transforma aquilo ali. Eu gosto disso, sabe?
dessa transformação que a decoração gera. Sim, perfeito. E Luciana, com quanto tempo de decoração, né, você estava quando você participou do seu primeiro reality, né, que foi o Imersão? Então, eu estava com 6 anos, que foi o ano passado, né? O reality, fiz esse ano. Então, com 6 anos, eu já entrei nessa empreitada. E o que te fez pensar assim, não, eu preciso entrar no Imersão? Eu sou uma pessoa que eu tô sempre buscando melhorar. Né? Melhorar o meu trabalho, o meu posicionamento. Eu gosto de estar sempre inovando, né? E aprendendo. Eu acho que a gente tem que estar sempre com a mente aberta para aprender. E eu sentia que eu precisava, assim, girar algumas chaves dentro de mim. O ano retrasado, 2024, fui para Celebra a primeira vez. Então, eu tive essa convivência nesse meio, né? Mais, assim, das festas, coisas que eu nunca tinha visto. E aí, no ano seguinte, tudo já foi começando. A partir do momento que eu fui na Celebra pela primeira vez, a minha visão começou a mudar. E eu comecei a buscar por outros caminhos, né? Outras coisas. Comecei a seguir pessoas que eu não conhecia, igual a Dani Sakurai, assim. Eu sou super fã dela. Ela me ensina muito todos os dias. Nos stories eu aprendo muito com ela. E aí eu comecei a olhar as coisas de uma forma diferente. E aí eu vi uma propaganda sobre o Imersão. Eu não esqueço da Silvia Saia e o Felipe passando, assim, num corredor lá na usina de Santa Bárbara, e eles falando sobre transformação, se você quer uma mudança, uma transformação. E eu fui sentindo que tava falando comigo, sabe? Eu senti que eu precisava estar ali, que algumas dificuldades que eu tinha, talvez até medos, estando ali, eu ia conseguir entender algumas coisas, sabe? Então, eu fui focada nisso. Então, naquele momento que eu vi aquela propaganda, eu senti que eu deveria estar lá, eu quis estar e eu corri atrás até eu conseguir. Foi muito especial mesmo participar do reality. E o Celebra Lab foi da mesma forma? Da mesma forma. Quando eu fui a primeira vez na Celebra Show, eu vi os stands, que eram tudo de festas antigas. E eu achei muito interessante. Teve um local que eu parei, eu lembro que a moça, ela montou uma festa na sala de casa. Aí tinha um desenho do sofá e tudo mais. Eu fiquei ali viajando naquilo ali, sabe? Eu lembrei até das festas dos meus vizinhos, que às vezes fazia na sala, né? A gente sempre ia. E eu achei muito interessante. Ela me explicou do que se tratava. Então ali eu já conheci. Isso há 2 anos atrás, 2 anos atrás. Então eu já conheci o Desafio Celebra Lá. E aí, no outro ano que eu voltei, eu vi também lá o desafio, porém eu tava mais focada no reality, né? Então eu não mexi, eu só vi mesmo o que o pessoal tinha feito. E aí, o ano passado, eu já falei assim, o ano que vem eu vou me inscrever no desafio. Então já era um desejo meu, sabe? Sim. Participar. Eu fui pesquisar sobre, aí esse ano deu certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pra você ver, né? A Celebra, ela traz tendências, às vezes, que não vão ser utilizadas naquele ano. Né? Ela pensa lá pra frente. Na frente. Igual você falou das mesas antigas, né? As mesas retrôs, e o tanto que tá em alta agora. Tá em alta agora, né? As saias de babado e tudo mais, né? Tudo, às vezes as pessoas vão, olham e pensam assim, mas não vai dar em nada. E dá. E dá, né? A gente tem que ir com a mente aberta, com a visão, né? Tipo, com esse interesse de ampliar mesmo o conhecimento. E quem capta isso, né, antes, sai na frente, né? Sai na frente, com certeza. Porque se você olhar as coisas e pensar, isso aqui não vai dar em nada. Aí, às vezes não compensa o gasto que você tem pra ir, pra olhar algo e só criticar e achar que não é aquilo, não compensa, né? Agora, se você for com o coração aberto, a mente aberta, você consegue enxergar muitas possibilidades. E é assim que eu fiz. E eu e a Luciana já conversamos tantas vezes, nos encontramos lá na Celebra, eu sei muita coisa, só até aqui, será que eu pergunto isso? Mas vocês não sabem, eu sei, mas vocês não sabem. Como que foi quando você recebeu a notícia de que estava aprovada para o Celebra Lab? Então, quando saiu, né, as inscrições, a gente tinha que gravar um vídeo falando do porquê a gente queria estar lá, né? Então eu fiz todo esse processo, gravei o vídeo. E no dia mesmo que ia sair, eu fiquei aguardando vários dias para saber quando ia sair esse resultado. E nada. E aí, no dia que saiu o resultado, eu não acompanhei os stories da Dani, nem da Celebra Show. Porque foi um dia muito corrido, eu tava fazendo decoração. E aí, beleza, eu tô fazendo minha decoração, de repente começa meu celular a apitar, né? Aí na verdade, ele não apitou. Eu fui olhar as horas que eu tava montando, aí eu vi que chegou um monte de mensagem. Abri o WhatsApp assim, tinha muita mensagem. Aí no Instagram também tinha muita mensagem. Eu falei assim, que isso? Aí eu abri uma mensagem da Ellen de Paula, que ela falou assim, você foi selecionada. Eu, meu Deus!
Eu comecei a gritar, sabe? E aí eu fui olhar lá fui ver mais mensagens, foi chegando um monte de mensagem, o pessoal falando. Aí eu falei assim, gente, eu tô fazendo uma decoração e depois eu vou ver tudo. E aí eu parei a decoração, comecei a gritar de alegria. O pessoal do buffet lá não tava entendendo nada. Eu falei, o que aconteceu? Aí o cliente chegou e perguntou, eu disse, não, eu fui selecionada, assim, assada. Aí o pessoal começou a me parabenizar. Mas assim, foi muito legal, essa sensação muito boa, sabe? Na hora eu comecei a gritar, depois eu parei assim, caiu a ficha, eu fiquei meio emocionada, assim. Ficou nervosa também? Na hora eu não fiquei nervosa. Na hora, assim, eu fiquei nervosa, assim, da emoção, né? De estar ali. E aí não tinha caído, assim, meio que a ficha direito. Eu fiquei muito feliz, emocionada. E fiz um stories rapidinho, né? Pra falar que eu tinha visto, eu tava muito feliz. E fui continuar a decoração, sabe? Mas, assim, foi muito emocionante. Porque quando você determina que você quer algo, a gente começa a correr atrás daquilo ali, você se imagina, você quer, você sonha com aquele momento. Aí, de repente, você sabe que você conseguiu. Nossa, é muito bom. É uma sensação muito maravilhosa. E, Luciana, fala um pouquinho para o pessoal sobre essa coragem, né? De onde vem toda essa coragem sua de se inscrever, de ir lá gravar 1000 vídeos, me seleciona, que foi assim também no Imersão, né? Também. Conta pro pessoal de onde que sai toda essa coragem, toda essa força de você. Ah, menina, pra mim vem de Deus. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu sempre fui muito tímida. Antes, assim, gente, quem vê eu conversando assim, hoje me conhece lá atrás, sabe, nossa, nem parece que é ela, porque eu era muito tímida. Só que aí aos poucos eu fui desenvolvendo e eu fui entendendo que para você conquistar algumas coisas, você precisa ir se moldando, né? Então, eu acredito que se eu ficar parada, as coisas não vão acontecer. Se eu não tiver ousadia, as coisas não vão acontecer. E com muito custo, porque no princípio, assim, eu fazia as coisas, assim, com muita vergonha. Até hoje, assim, eu falo que eu sou pessoa tímida, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímida. Mas eu peço ajuda a Deus, né? Eu oro muito, faço, Senhor, me ajuda, eu quero conquistar tal coisa, que o Senhor me dê estratégia, que o Senhor me direcione. E eu falo que é Deus, porque quem nos capacita é Ele, nos dá a coragem é Ele, porque nem tudo, às vezes a gente tem medo também, às vezes a gente tem insegurança, mas a gente tem que focar no que a gente quer, né? No que a gente está almejando. E assim tem sido, Deus na frente, as coisas têm acontecido. Luciana, você é sempre muito grata, foi uma das coisas que também te levou ao pódio, né? Grata aos patrocinadores, Sim. Mas você sempre leva, né, a palavra de Deus. Você, no seu discurso da vitória, a primeira coisa que você agradeceu foi Deus. Eu te acompanhando nas redes sociais, você já estava dando testemunho lá na sua igreja, né? Sim. Que você frequenta. Sim, eu acho que a chave de tudo na nossa vida é a gratidão. E eu acredito muito fielmente em Deus e tem coisas que são sobrenaturais, sabe? E não tem como. Tem coisas que não se explica. Ah, mas como que ela conseguiu isso? Mas como que não se explica? É sobrenatural e é Deus. Então eu sempre vou falar porque é o que eu acredito, sabe? E não é uma coisa que é forçada, que é de mim mesmo. Então, hoje mesmo até uma pessoa falou assim, nossa, eu fiquei emocionada com o seu discurso, que a primeira coisa que você fez foi agradecer a Deus. Quando eu recebi a mala, eu também agradeci, e eu tenho esse costume, né? Inclusive a Thalita fala que aprende muito comigo, assim, que eu profetizo muito as coisas, sabe? E eu acho que é importante a gente ser grato a quem estende a mão, e principalmente a Deus, porque o nosso fôlego de vida vem dele, né? Então a gente tem que ser grato, e eu sou assim, eu testemunhei lá na igreja, porque às vezes ver um resultado é muito bom, mas você não sabe, assim, o que tá por trás. Eu passo também muitas dificuldades para conquistar. Para eu chegar na Celebra Lab, não foi fácil, né? Foi um processo. A gente sabe que tem muitos custos, então eu corri atrás, eu fiz rifa, teve muitas pessoas que me ajudaram, sabe? Então, assim, esse bastidor, às vezes as pessoas não veem. E aí a gente não faz nada sozinho, a gente não consegue nada sozinho. E a gente precisa aprender a ser grata a quem estende amor pra gente, né? Então, essa sou eu, você é de mim, sabe? Sou assim. Não, e relacionado também, né? A coragem e oportunidades. A oportunidade nunca chegaria para você se você não tivesse dado aquele primeiro passo. Deus não ia abrir as portas para você. Então, você foi caminhando e Deus abrindo o seu caminho, né? Eu acho que tudo começa nesse sentido de você dar o primeiro passo. Igual, por exemplo, eu não sabia da existência da Celebra Show. Nesse curso que eu fiz do Fábio, eu conheci algumas pessoas, tinha uma pessoa que eu seguia muito, e aí eu vi que ela estava
na Celebra Show, né? Em 2023, eu assisti nos stories dela, vi que ela tava lá e de repente começou a aparecer algumas pessoas de Goiânia que estavam lá. E isso me gerou um desejo. Falei assim, nossa, como que eu faço pra estar lá também? Eu quero estar lá, porque eu vi que lá tinha os decoradores que eu admirava, tá? Estavam naquela feira e dando palestra e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito, sempre gosto muito de palestras. Eu acho que você sentar ali, você aprende muito com quem tá falando lá. Sim. Tem gente que não gosta, mas eu aprendo muito, 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 muito. Tanto é que o primeiro ano que eu fui, eu ficava pulando do stand da Paris Sign pro stand do bate-papo de festa, porque tinha palestra nos dois, sabe? Então eu ficava pulando de um em outro e eu aprendi muito, assim, sabe? Muito. E aí eu dei esse primeiro passo, eu vi o pessoal, eu falei assim, como que eu faço pra ir? Aí no ano seguinte eu me programei pra ir, programei assim, dentro das minhas condições, procurei um hotel assim que eu conseguia pagar e tudo mais, fui sozinha com a cara e a coragem. Quando eu cheguei lá, parece que eu tava num universo totalmente diferente. Sabe, assim, que tudo que eu vi eu nunca tinha visto na minha vida. Quando eu entrei, assim, aquela entrada, assim, bem decorada, sabe? Tinha muita coisa de balão e eu fiquei viajando ali naquilo tudo. Eu conheci as pessoas que eu admirava só pelo Instagram. Então, aquilo já foi mudando dentro de mim. Já foi, assim, mudando o desejo. Quando você vê umas coisas novas, você olha para a sua realidade, você fala assim, peraí, eu também consigo. Então, eu posso, se eu, né, me dedicar, eu posso ir atrás. E aí foi começando. Eu acho que tudo, eu dei o primeiro passo, tive a curiosidade de conhecer e foi indo. Uma coisa foi levando a outra, sabe? Aí, quando você começa a seguir pessoas que são inspiradoras, por exemplo, como a Dani Sakurai, por exemplo, o Fábio Ryan. Então, você começa, eles vão falando ali, vai te gerando desejo de aprender, de buscar novas técnicas, novas, né, novas possibilidades. Então, tudo ali vai, você precisa caminhar, seguir as pessoas certas e indo. Aí, eu acho que foi isso que fez eu ter essa visão diferenciada e começar a buscar por essas coisas, sabe? Porque, por exemplo, se eu não tivesse ido lá na Celebra Show, eu não, foi o primeiro contato que eu tive com a Paris Sign, eu não ia ter conhecido eles assim, sabe? Talvez teria uma oportunidade diferente, né? E aí eu acredito que eu participar do Imersão também foi onde foi abrindo muitas portas, porque querendo ou não, a visibilidade ela é muito grande, né? Além de você aprender sobre técnicas com os jurados, porque na hora que eles te chamam a atenção de algo que você fez errado, se você... Eu falo assim, às vezes as pessoas ficam chateadas com o que escutam, porque não é, nem sempre é fácil você ouvir que você errou em tal coisa, e às vezes a forma que você escuta... Talvez, assim, naquele momento que você tá emocionalmente abalado, fica difícil. Mas eu procurava... Eu sofria muito também com muita coisa que eu ouvia, mas eu procurava aprender com as coisas que eu ouvia. Então, você aprende até na hora do não, né? E eu acredito que o Imersão, ele me trouxe, tipo, abriu também muito a minha mente, me trouxe muita visibilidade, e com isso as oportunidades foram se abrindo, as portas foram se abrindo, né? E é isso. Sim. E que acabou me levando também, né? Tipo, pro Celebra Lab também. E que uma coisa vai levando a outra, a gente vai conhecendo. E, Luciana, você falando sobre aprender, o escutar, o ensinar, né? Que é um dom que esses palestrantes têm, né? A Dani, o Fábio e outros. Você também, né? Como Decorajinha, a primeira vez que a Luciana veio foi para falar do Decorajinha junto com a Renata. E é uma coisa que eu compartilho também muito dessa ideia. Não tem porque eu não postar lá no meu Instagram o meu fornecedor. Porque o meu concorrente vai ver quem é o meu fornecedor. Gente, o meu fornecedor, ele tá aí. Qualquer um vai achar ele qualquer hora. Exatamente. Não tem como você segurar pra você. Né? Não tem como eu guardar ele trabalhar também, né? Exatamente. Você não vai sustentar seu fornecedor sozinho. E tem mercado para todo mundo. Goiânia é enorme, o Brasil, o mundo é enorme. Você vai conseguir atender todo mundo? Não vai. Né? Então, por que não passar seu conhecimento para outras pessoas, né? Eu acho assim, que cada um tem o seu propósito. O meu propósito não vai interferir você alcançar o seu. Então, assim, é uma coisa assim que a cada dia que passa eu tenho aprendido mais, sabe? Às vezes não faz sentido. A gente sabe que existe, assim, umas certas concorrências, umas certas rixas, digamos assim. Isso existe. Não é só na nossa profissão, em várias profissões. Só que se a gente parar pra pensar assim, peraí, mas
eu tenho o meu jeito, não adianta. A Bruna pode tentar, mas ela não vai conseguir fazer igual eu, porque é o meu jeito, é a minha essência. Já eu também não vou conseguir fazer igual ela faz, porque é o jeito dela, a essência dela. Então, se a gente parar pra pensar nisso, que cada um tem o seu propósito, eu acredito que tudo fica melhor. Porque o meu propósito, o meu jeito de trabalhar não vai interferir o seu. E o mercado é grande, tem cliente pra todo mundo. Todo dia nasce um menino, todo dia alguém casa. Então, assim, é bem, né? Não tem essa, não deveria, né? Ter essas questões. Exatamente. Mas eu não tenho problema nenhum em falar nada. No curso, inclusive eu fiz curso com vocês, que foi maravilhoso. Só não estive no segundo, que eu estava, né, no workshop. Mas todos os que vierem, eu vou estar presente com vocês. Quero muito. E é muito bom, né? A gente aprende, a gente ensina. Mesmo que vocês deem a mesma aula. Um dia eu vou captar uma coisa, no outro dia eu vou captar outra coisa. Às vezes você vai falar outra coisa que você não falou aquele dia. Que é a vida, né? E vai passando o tempo, a gente também vai pegando, né, outras especialidades para você poder compartilhar. E uma coisa que é interessante, em um curso você não aprende só como palestrante, até o colega que está do seu lado te ensina. Porque ali é o momento que você está compartilhando experiências, né? Nossa, eu vou lá e ensino uma técnica. Aí você pode falar assim, nossa, eu faço também, mas eu faço diferente, deu certo. E talvez você comentando com outra colega, ela já aprende algo. Todos os cursos que eu fiz, eu aprendi não só com quem estava ensinando, como também estava ao meu lado. E a Celebra Show, mais do que todas as aulas, todas as stands, né? É o network, né? Sim, que se cria ali, laços, né? Você que participou do reality, o laço que você criou até com o seu concorrente ali, com a sua equipe, que tinha muita gente que não era de Goiânia, né? Que você chamou para te ajudar. Sim mesmo. É desse jeito. O Imersão, ele me trouxe muitas amizades, assim, bacanas. Tem pessoas que eu carrego comigo, assim, no meu coração mesmo, que eu amo de paixão. E é muito bom, porque aí você já vê o estilo do colega, a realidade dele. A gente aprende muito, sabe? Eu acho, a gente se abraça, a gente se acolhe. No desafio, por exemplo, uma das pessoas que me ajudou participou do reality comigo, que foi a Michelle Melancia. A Marla, eu conheci ela também depois do Imersão, porque no dia até que eu ganhei minha mala, ela estava atrás de mim, né? Mostra ela lá torcendo também, que ela também ela fez a inscrição. Então a gente vai ampliando, assim, sabe? As amizades, a gente conhece muita gente, é muito bom. E aí acaba virando uma parceria mesmo. É muito legal. Eu senti muito que o clima lá não era de competição. Eu também. Eu senti lá que estava todo mundo bem leve, bem tranquilo, relaxado. Cada um na sua, né? Até porque você fala do desafio, né? Até porque eu acho que cada um, se fosse talvez, não sei, se fosse um tema que todo mundo tinha que ir para o mesmo lado, talvez, não sei se poderia acontecer alguma coisa. Mas como cada um tinha uma marca a seguir, e as marcas são totalmente diferentes uma da outra, mas independente, acho que foi bem tranquilo, sabe? Tava cada um na sua, a gente se ajudou inúmeras vezes, pegava material emprestado com o outro. Eu mesmo sumi um monte de treino mateiro. Depois, pega naquela correria, um pega um trem emprestado, outro pega, e depois na hora de devolver, na hora da bagunça não acha. E depois, eu até mandei uma mensagem pra ele esses dias, né, que no dia da desmontagem, alguém devolveu, né, o estilete que ele tinha me emprestado, só que eu já tinha ido embora, eu mandei uma foto, agora tem que ficar pra mim. Mas é legal, assim, a gente cria umas amizades bem bacanas. E, Luciana, voltando aqui pro desafio, né? Quando você recebeu o convite, conta pra gente como que foi o processo, né? Eu sei que o Marcelo foi um dos mentores. Quem mais foi mentor? O que eles davam de dicas pra vocês nos grupos? Como que funcionou essa parte interna aí que todo mundo fica curioso pra saber? Então, depois que você é selecionado, eles criam um grupo com todos os participantes, né? E aí, a princípio, tinha só o pessoal da organização e os participantes. Aí depois, todas as pessoas que voltaram para selecionar foram inseridos no grupo. Então, eles postavam ali algumas dicas. O Marcelo postava bastante sobre as marcas, né? Tipo, pra gente também ter uma fonte de pesquisa, né? Então, ajudava nesse sentido, mas não interferia em relação a cada um montar o seu projeto, né? Era só para dar um norte mesmo pra gente se direcionar e saber como fazer pesquisas assertivas. E foi muito legal. E aí, depois desse grupo, foi feito também uma reunião online, onde foi escolhido o tema, na realidade, mais a questão da marca, né? A escolha foi por nível de
de votação, igual quem foi mais votado escolheu o primeiro, e assim foi seguindo, né? Então, como eu fui a segunda mais votada, eu fui a segunda a escolher. E aí, quando eu olhei pra Dior, eu já me conectei com a paleta, com tudo. Aí eu olhei uma outra, mas eu voltei na Dior, porque quando eu vi, assim, tocou mais meu coração. Sabe, é mais clean, eu achei mais romântico, achei que tinha mais a ver comigo. Viu, gente? Meiga, meiga. Eu acho que tinha mais a ver comigo. Eu achei minha cara, tinha um lacinho, sabe? E aí eu escolhi ela e eu acho que eu fiz uma escolha, não tenho certeza, eu fiz uma escolha feliz, porque foi que eu bati o olho e eu senti, sabe? E aí cada um escolheu o seu. E aí, a partir daí, a gente começou o processo de criar o nosso projeto, né? Então, cada um tinha que montar um circo, porém, dentro do posicionamento de uma marca de luxo. As sublimações, a arte, todos já ganhamos da Paris Sign, né? Que já patrocinou todo mundo com um presentão, né? Então, a gente não precisou correr atrás dessa parte da sublimação, porque a Paris Sign já entregou tudo e foi maravilhoso. E aí, era tudo igual, né? A arte. E o material? Depois fica tudo para vocês, que eu vi que você postou que o tecido ficou, né? A sublimação. O tecido ficou, eu ganhei também os acrílicos da Decor Frio, então assim, muitas coisas a gente veio como presente pra gente. E aí assim, como já tinha, né, a arte pronta, então cada um criou o seu projeto, né? E aí eu fui pesquisar, né, sobre a Dior, porque essas marcas de luxo eu desconhecia, né? Porque quando eu falei assim, nossa, essa é uma marca de luxo, eu falei, meu Deus, não entendo nada de luxo agora, né? Que pra mim é Natura, Boticário. Eu sou muito focada nessas coisas, assim, né? Mas aí eu comecei a pesquisar sobre a Dior e eu fiquei, assim, impressionada, assim, com muita coisa. E uma coisa que eu achei muito interessante, porque o desafio me fez enxergar outras possibilidades. E isso que é o interessante, né? Porque às vezes você fica focado em algo e aí quando você é obrigada a estudar algo, né? Tipo assim, que te obriga a ir para um outro lado, olhar de uma outra forma. E amplia muito. Então, assim, a moda, ela é muito envolvida na decoração. Só que às vezes a gente não tem essa noção. A percepção. Essa percepção. Tanto é que hoje eu percebo que grandes decoradores se inspiram, né, nessas marcas aí para montar os seus cenários. E às vezes eu mesmo não tinha muito essa percepção. Mas estudando, eu fui a fundo, fui ver vídeos, assim, eu vi que muita coisa tá envolvida. Se vocês tivessem que criar essa arte, né, que era a base ali, você acha que ia dificultar ou facilitar? Já ter a arte pronta foi mais difícil ou mais fácil? Olha, eu acho que a arte, ela te dá um norte também, assim, para onde você vai seguir, né? Então, não sei, assim, talvez eu acho que criar seria um pouco mais difícil. Você ia ter que partir para essa questão da criação, de mandar para rodar o material e tudo mais, né? Então, acho que talvez essa questão de prazo, né, para você fazer isso, talvez, não sei. Então, acredito que o fato de já ter a arte pronta facilita um pouco pra gente, porque a gente criou, eu falo por mim, né? Eu comecei a criar o meu projeto a partir daquilo ali. Eu olhei o que tinha e fui vendo o que eu poderia inserir para ficar dentro do que eles estavam pedindo, né? Então, eu tinha que fazer uma decoração, mas que não ficasse com cara de festa e que mostrasse ali, né, os pontos fortes da marca, porém que o tema fosse circo, né? Então, eu acho que ficou melhor, facilitou, né, no meu ponto de vista. E quanto ao tempo, né, o prazo que você falou, foi curtíssimo, né, para vocês pensarem no projeto, para vocês irem atrás dos patrocinadores, organizar uma viagem, né, carregar coisas. Como é que foi essa parte? Assim, como eu queria muito essa questão da viagem, assim, eu já estava meio que já organizando desde o início do ano, já pensando como que seria, que ia ser. Se você não fosse, você já iria, né? De todo jeito eu iria, né? Então, assim, eu já comecei a programar, assim, me organizar aqui, porque eu teria que ir bem antes, né? Eu falei assim, olha, se eu for selecionada, eu sei que eu tenho que estar lá alguns dias antes. Não sei exatamente os dias, mas eu sabia. Então, eu já não peguei festa mais ou menos naquelas datas que eu achava que eu deveria estar lá. Então, assim, eu fui tentando me organizar aqui. Mas o tempo em você ser selecionado e montar realmente foi um tempo curto. Então a gente tinha que correr ali, pensar. Tanto é que eu varava a noite assim estudando. Quando eu comecei a estudar, vai abrindo tantas ideias e aí eu não dormia, sabe? Eu ficava focada em tentar aprender. Eu achei que você trouxe
muito a meiguice mesmo da marca, né? Ali com as forminhas, com o cavalo, né? O do carrossel. Gente, que meigo. E o azul traz, né? Essa delicadeza, essa Sim, o pureza. azul, né? O bege é bem delicado. O brasão, ele já mostrava muito essa delicadeza. E quando eu comecei a estudar marca, eu entendi que ela mostra muito isso, sabe? Assim, o romance, as emoções, as sensações na realidade. É muito mais sobre o sentir do que o tocar e você ver alguma coisa ali concreta. É mais sobre o sentir. Então, eu quis trabalhar isso, as sensações, a emoção. O carrossel, eu acho que ele traz muito a infância e é uma infância que te leva a imaginar, né? Então, quando eu olhei o brasão, tinha um elefante, tinha girafa, tinha outras coisas, o laço, tudo mais, mas aí tinha um carrossel bem pequenininho e eu foquei nesse carrossel. Ele não era o centro ali, o destaque do meu brasão, o destaque era um laço enorme, né? Mas eu foquei no carrossel e eu quis trazer e eu sonhei com aquele cavalo daquele jeitinho. Eu falei, gente, eu preciso de um cavalo assim. Eu rodei até encontrar. Então eu quis trazer isso. Eu acho que o carrossel ele traz essa emoção. As flores também traz esse romantismo, né? Mais do feminino, que a Dior trabalha muito isso. Então, eu quis focar em cada detalhe. Os detalhes da alta costura, que foi onde eu quis traduzir isso com as franjas. Então, eu fui tentando colocar um pouquinho de cada que eu entendi que tinha marca. No cavalo, não sei se você reparou, tinha uma estrela pendurada assim no pescoço dele. Não lembro. Ele tinha uma estrela e aquela estrela é o amuleto, né, do Christian Dior, que ele encontrou, mas tem toda uma história que ele encontrou a estrela e fez aquilo amuleto. Então eu quis trazer isso também para decoração, né? Então eu tentei ir bem em cima dos detalhes. E os jurados passaram por lá ou eles viram somente no grupo? Como que funcionou? Eles passaram, porém a gente não sabia exatamente quem era. Então, se a gente ficava por lá, a gente tentava pensar, será que ele é um jurado? Tá diferente. Então tá vocês tinham que explicar bem para todo mundo. Porque a gente não sabia exatamente quem era, né? Eu não sei, assim, eu acredito. As pessoas que eu penso que eram jurados, eu não cheguei a falar com eles, assim, não me perguntaram nada. Porque eles não chegaram e não se apresentaram. Eu sou jurado, eu quero que você fale aqui sobre o seu projeto. Então, algumas pessoas eu falei, mas eram as pessoas mais conhecidas, ou até os visitantes, né, que passavam lá, eu explicava por que estava diferente. Todo mundo é circo, mas cada um é uma marca de luxo, tal, eu explicava, e falavam, agora faz sentido. Mas dos jurados mesmo, não teve nenhum que chegou em mim e falou assim, eu sou jurado, eu quero que você me explique. Não teve isso. Eles passaram, a gente nem sabia exatamente quem era e fizeram a avaliação deles. Até porque todo mundo votou, né? Todo mundo que queria podia votar ali. Podia votar. QR Code. E essa questão da votação foi bem bacana também, né? Tinha lá o QR Code e também tinha o link para quem estava no online. E eu quero aproveitar aqui para agradecer, gente, todo mundo que votou, porque assim, teve um momento que eu peguei meu celular e eu fui olhar no status do WhatsApp, tinha um monte de gente, pessoal da minha igreja em peso pedindo votação, os meus amigos, sabe? Assim, eu fiquei tão feliz de ver, sabe? Assim, você pega assim, você vê que as pessoas estão torcendo por você, isso não tem preço. Então, muito obrigada, eu amo muito vocês. Fiquei muito feliz, nossa, muito bom. E, Luciana, eu fiquei sabendo que no dia do resultado você não conseguiu nem comer. Não, já quem contou. Não comi, eu dispersei a marmita. Eu comi bem pouquinho, porque assim, eu tava muito nervosa. Eu sou assim, se eu ficar ansiosa, nervosa, não consigo comer. E eu tava, assim, muito ansiosa. É muito engraçado, porque quando a gente quer muito algo, eu tenho o costume, igual eu falei, que eu tenho o costume de profetizar as coisas, né? No dia anterior, eu fui assistir uma palestra da Paris Saine com o Ivo, a Laís estava lá, né, o Tino. E aí o troféu tava bem lá em cima, esse troféu aqui, né? E eu tava sentada na segunda fileira e eu bati o olho nele e comecei a orar e profetizava. Inclusive, eu tirei até uma foto. Depois que acabou a palestra, eu fui lá. Eu falei, Thalita, eu vou ali, eu vou sentar ali, você tirou uma foto pra mim. Aí eu sentei assim, não foi perto dele, mas eu tirei a foto e mostrava ele lá atrás, né? Eu falei assim, tira essa foto, depois eu vou postar ela, eu ainda não postei. Mas eu fiquei, na hora que eu vi ele ali, eu falei assim, né? Eu profetizei que eu queria muito aquele troféu, né? E assim aconteceu. E aí no dia eu tava bem nervosa. Eu fiz um vídeo antes de agradecimento, assim, quando eu fui escrever a legenda, assim, do vídeo, eu me emocionei, porque, assim, foi muito especial pra mim. Eu acho que a Celebra Show é uma feira tão grandiosa, né? Você parar pra pensar, eu tô montando um stand aqui. Independente de qualquer resultado, é uma emoção muito grande.
é um momento, assim, que seu trabalho está sendo reconhecido de alguma forma. Sim. E pra gente isso é importante. Por mais que a gente vai lá, faz a decoração pro cliente, né? Recebe o nosso dinheiro e tudo mais. Mas eu falo, e eu vejo isso também nas pessoas, né? A gente coloca muito amor no que a gente faz. Eu acredito que ser decorador, não desmerecendo nenhuma profissão, mas a gente lidar com situações muito minuciosas, é muito sentimento, né? É um dia muito especial pro outro. E aí você, de repente, ter o seu trabalho reconhecido, isso é muito especial, sabe? Eu fiquei muito feliz, assim, eu me emocionei na hora de digitar a legenda, porque eu ficava de longe, às vezes, olhando as pessoas chegavam no meu stand, eles entravam e passavam, meu Deus, e passava a mão nas franjas, pegava nos três, e com o passar do tempo começou até a estragar as coisas, sabe? E eu ficava vendo aqui de longe, eu ficava muito emocionada de saber, assim, que de alguma forma eu despertei algo nas pessoas, né? E as pessoas falam assim, ai, que lindo, que cheiro bom, que não sei o quê. Então, assim, independente do que os outros acharam, assim, eu ter visto ali a sensação, a reação das pessoas, aquilo foi muito importante para mim. Eu fiquei muito emocionada mesmo. E como que foi, né? Você, esse sentimento de ganhar, você não sendo de São Paulo, né? Sendo, digamos, né? Que o pessoal fala que Goiânia é interior. É interior. A minha do interior. E ser reconhecida na maior feira da América Latina. Igual quando eu cheguei aqui, você perguntou se eu já tinha, né, digerido tudo, assim, parece que eu ainda tô assim nas nuvens, sabe? Mas eu tô muito feliz, assim, meu coração, assim, até hoje, assim, quase todo dia eu assisto o vídeo do dia. E eu fico muito emocionada, às vezes eu fico emocionada sozinha lá em casa, porque eu sei, assim, exatamente das minhas dificuldades, né? E eu sei que todo mundo passa dificuldade, não tô dizendo, né, que é só eu, porém cada um sabe o peso que é, né, as suas dificuldades. E para mim estar ali é uma virada de chave muito grande. Só de eu estar ali, sabe? Foi uma virada de chave muito grande. E não tem palavras assim para falar assim, para descrever exatamente assim o que eu senti na hora. Foi muita emoção mesmo, muita gratidão a Deus, a gratidão às pessoas que criaram esse projeto, né, a Dani, o pessoal da AB Casa, porque eu até falei lá no meu discurso, porque às vezes a gente só precisa de uma oportunidade. E que nem sempre a gente tem. Às vezes você tem o desejo de fazer algo, mas ninguém te abre a porta. E o desafio Celebrar, eu vejo isso, é um projeto que abre portas para as pessoas ir lá e mostrar seu trabalho, e você ainda tem, né, essa questão de ser reconhecido. Então, eu tô muito feliz, assim, de tudo que tá acontecendo, das pessoas chegarem lá, eu te conheço na internet, quero só tirar foto comigo, eu quero... Teve um momento que eu fui lá no stand do Fábio Rayan, que eu fui conhecer, aí eu subi nas escadas, a moça, eu te conheço da internet, tira foto comigo, por favor, pra gente, né? Eu sou bem assim, sou bem simples, né? Então, assim, é diferente. De repente, você chegar num lugar assim, as pessoas te tratar de uma forma diferente, assim, nossa, é emocionante você saber que de alguma forma você tá inspirando as pessoas, né? Isso é muito interessante. E, Luciana, como foi a torcida? Porque não só nas redes, né? Eu achei que tinha muita gente de Goiânia, por incrível que pareça, né, na Celebra. Tinha, muita gente. E aquele meio todo ali tava gritando Luciana, Luciana. Nossa, foi muito bom. Igual eu te falei, quando eu assisto o vídeo, eu fico, gente, aquele pessoal tudo gritando, pulando, assim. Eu vi que tinha uma torcida bem grande ali pra mim, assim, me emocionou muito. E é bom, né, você saber que tem colegas do mesmo ramo que torcem por você. Porque hoje em dia é mais fácil alguém tá com você no seu momento triste do que no seu momento feliz, né? Então, assim, você ter pessoas que tá vibrando quando você tá conquistando algo, isso é muito importante. Sim. Me alegrou muito, assim, os goianos de plantão que estavam lá no Celebra. Amei ter vocês lá, visitaram meu stand, tiraram foto, postaram no grupo aqui, nos grupos aqui de Goiânia pedindo voto. Não, fizeram um movimento mesmo, sabe? Assim, eu sou muito grata, fiquei muito feliz. Você levando não só o seu nome, né? Mas nome de Goiânia, de Goiás, para outros rumos, né? Exatamente, porque quando você chega num lugar desse, não é só você carrega um monte de gente junto, né? E aí você, querendo ou não, igual você falou que a gente carrega o nome da cidade, a gente mostra mais, né? Então, isso é muito importante. Eu falo que as pessoas têm que ir.
né? Eu sempre falo, pessoal aqui de Goiânia, a gente faz, se inscreve. Eu fico impulsionando muitas pessoas. Então, assim, teve pessoas que foram lá pela primeira vez. E eu fiquei muito feliz de ver algumas pessoas lá. A Hannah Ellen mesmo, eu falei muito pra ela ir, assim, às vezes ela via eu indo, eu falo, vai, dá um jeito e vai. E pra ela foi muito emocionante ela estar lá. Eu acho que a gente precisa, se a gente quer crescer, a gente precisa dar um passo e começar a frequentar lugares que talvez, né, a gente não imaginaria antes. Sim, exatamente. Luciana, vou pedir à produção aqui, produção. Tem uma surpresa pra Luciana. Ai, credo, surpresa! Ai, gente! Ai, enquanto a produção pega. Vamos lá, Luciana, qual foi a maior dificuldade que você passou nesse desafio do Celebra Lab? Eu acho que o fato de eu ser de Goiânia e as coisas, né, muitas coisas a gente tinha que buscar lá em São Paulo. Mas eu tive uma ajuda muito grande da Marla, que é de São Paulo, ela me deu um apoio muito grande pra eu encontrar aquele cavalo, assim, porque não podia ser daqui, tinha que ser de lá, né? Então eu pesquisei no Google, pesquisei em muitas empresas, aí muitas pessoas falaram assim que não tinha. Você não, estouravam brindar. Que chique! Eu nunca Gente, tô muito importante! Eu nunca abri, já abri. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Ui, Deus. Então, eu achei mais difícil essa questão de ser de outras cidades, sabe? Mas Deus é tão bom que ele colocou pessoas pra me abençoar. O pessoal do cavalo mesmo, assim, eu pesquisei muito. Eu achava uns que não tava compatível do jeito que eu queria. Ou às vezes as pessoas não tinham condição de talvez fazer alguma modificação e tudo mais. E aí, quando eu encontrei aquele, aí eu falei pra ela, ela falou o valor da locação. Eu falei assim, nossa, eu não tenho condições. Expliquei pra ela a situação e tudo mais. Ela, não, vou falar com o meu esposo. Que é a Paula, né, da Termofibras. Paula, nossa, eu tô apaixonada na Paula, no pessoal da Termofibras, porque eles fizeram coisas assim que nem sempre, você sabe, né, que às vezes a gente pede ajuda para as pessoas e não é todo mundo que contribui da forma que ela contribuiu, porque ela, além de dizer sim, ela reformou ele, pintou tudo bonitinho, assim, ela tentou até, tinha me passado um valor de frete, porque aí eu fiquei por conta do frete, depois ela conseguiu um frete até mais em conta, sabe? Então, assim, ela me ajudou muito, o pessoal da Termofibras, assim, ó. E eu vi depois ela postando também, né? O cavalo campeão. Sim, nossa, ela ficou muito feliz também, né? Porque, tipo, um trabalho tão perfeito deles, né? E sendo exposto, assim, numa feira daquela, assim, é maravilhoso. Igual todo mundo que me patrocinou, todas as empresas, falando um pouquinho aqui dos patrocinadores, né? Da Bíblia, é assim? Eu levei no susto, você tava vendo. Deu certo, gente, é isso aí. Não precisei, pelo menos. Mas vai dar uma vídeo cacetada assim. Sim, não, mas é bom, é assim, as coisas naturais, né? Sim. Nada ensaiado, vocês estão vendo, né, gente? É, quem sabe faz ao vivo, né, gente? Desse jeito. Cadê as taças, produção? Pegar a outra aqui. Ela assustou. O coração tá rápido aqui. Ai, gente. Eu vi só o negocinho Parabéns. subindo. Parabéns, Luciana. Você Obrigada. merece, viu? Amém. Toda a sua luta, sua trajetória. Amém. E que venham mais prêmios, mais sucesso, mais reconhecimento que Em nome você de Jesus. merece, viu? Em nome de Jesus vai vir. Então, Não vamos pode brindar. parar, né? Vamos Não brindar. pode parar. Vamos brindar. Parabéns, Luciana. Obrigada. Obrigada. Eu não vou beber, mas assim, o brinde tá feito, né? Ai, gente, tô muito, muito feliz. E voltando a falar só um pouquinho dos patrocinadores, que eu acho importante. A gente falou um pouco no início. E obrigado pela surpresa, né, de brindar. E eu achei muito bom também ter vocês lá, de Goiânia. Vocês fizeram cobertura de momentos muito especiais para mim. Isso é muito importante, né? Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, eu tô amando ver vocês aí viajando e fazendo todo esse trabalho, é muito importante. Em relação aos patrocinadores, a gente teve a Parissign, que já entrou direto como patrocínio. Teve a Decor Crio. Nossa, gente, o seu Otairo é uma gracinha, né? Eu falei com o Gilmar, assim, Gilmar, eu quero isso, e depois eu mudei, assim, ele, não, meu amor, não sei o quê, tudo certo. Então, assim, ele me atendeu super bem. O pessoal da Luna Imports também. Nossa, a Decorata, gente, foram maravilhosos comigo. Aqui, a Decora Doces. E tanto é que eu fui, vocês até me ajudaram a carregar as caixas de forminha, né? Quando a gente se encontrou lá na entrada.
Então, a Sejana me abençoou muito com as forminhas, né? Porque eu quis colocar as forminhas no balão, que já é uma técnica que já existia, né? Não foi uma criação minha. Mas até então muita gente também não conhecia, tanto é que muita gente responde lá no meu Instagram falando, nossa, não conhecia e tudo mais. Então, assim, ela desenvolveu a cor do jeitinho que eu precisava para ficar mais dentro possível da paleta de cor do meu projeto. Então, assim, não é qualquer um que faz essas coisas, né? Sim. Então, assim, eu sou muito grata. O pessoal da Santier Parfum também me ofereceu, né? Me doou, no caso, as essências, né? Que é Ai, gente. Agora eu tô com o nome dela na cabeça, agora eu fugi. A Rebeca foi minha primeira professora de orgânico, né? Que são o pessoal da Festoar. Então eu falei com ela que eu precisava de umas essências. E ela, não, Lu, a gente vai te ofertar e tudo mais, assim. E todo mundo amou. Todo mundo. Festoar também é aqui de Goiânia, né? É aqui de Goiânia. Inclusive, eles ganharam, né, o prêmio o na prêmio. Aham. Então, assim, ela foi muito, assim, acessível. Já falou, não, pode deixar que a gente vai te patrocinar e tudo mais. Foi muito, nossa, foi muito bom. Teve também a questão, tava falando aqui, o pessoal da Termofibras, né? Com o cavalo, assim, gente, me ajudaram demais. Então, assim, eu tô muito grata a todos os patrocinadores. Todos. A Latex também, com os balões. A Latex, assim, foi um dos primeiros que eu pedi patrocínio, né? E o pessoal já foi bem, assim, solícito já, falou, não pode deixar que a gente vai te ajudar. Então, assim, a gente fez os arranjos de balão ali um pouco diferente, usamos tinta, né, para colocar ali perto ali do cavalo. Então, assim, ficou bem exposto ali os balões da Latex. Então, assim, foi maravilhoso. Assim, eu amei muito, eu tô muito grata a todos os patrocinadores. E, assim, eu espero que eu não tenha esquecido o nome de ninguém, mas acho que eu não esqueci, né? Falei de todo mundo. E eu só tenho gratidão mesmo, porque vocês foram essenciais, assim, para eu conseguir, né, montar todo o meu cenário lá, o meu projeto. Muito, muito grata. Mostra aqui nessa câmera que o pessoal vê de perto o troféu da Celebra. O troféu maravilhoso. Ele foi feito pela Decor Crew também? Eu não sei te falar, acredito que sim, mas eu acredito que sim. Olha que lindo, gente. É um cantinho muito especial na minha casa. É, mais um troféu, né? Eu tenho um certificado do Riad, né? Do Imersão. E agora eu tenho aqui esse troféu, que ele significa muito pra mim, sabe? Não é só sobre visibilidade, mas é sobre no caso, eu dar um passo adiante, né? Eu acho que fala muito sobre mim, sobre eu enfrentar os meus medos, as minhas dificuldades, e saber que se eu me dedicar, eu consigo chegar onde eu quiser, né? Então, assim, esse troféu, pra mim, ele representa isso. A coragem, a ousadia, os sonhos, né? O desejo de realizar e se desenvolver. Então, para mim, isso aqui tem um peso muito especial. E eu convido todos vocês a conhecer o Desafio Celebra Lab, a conhecer a Celebra Show, né? A também se inscrever, todo ano tem. Então, que o próximo ano seja você, né? Que você tenha esse interesse de se desafiar, de buscar, né, novos conhecimentos, porque a gente aprende muito, né? Eu aprendi muito nesse projeto, eu tive que pesquisar, eu tive que correr atrás das coisas de uma forma diferente, porque aqui em Goiânia a gente sabe onde tem tudo, lá não, né? Lá eu precisei muito de pessoas, então assim, por isso que eu falo que a gente não faz nada sozinho, porque se eu fosse uma pessoa que, vou fazer tudo sozinha, talvez eu não teria conseguido, talvez não teria conseguido, porque tudo eu precisei de pessoas, né? Quando precisei dos patrocínios, precisei dos amigos que me ajudam a montar, das pessoas que me davam contato, eu tenho contato desse forrador, tenho contato disso, e foi indo, sabe? Então assim, é a gente entender que a gente precisa de pessoas e que é a nossa essência que conecta, né? E é isso, gente. Esse troféu aqui, ele é muito especial para mim, tem um peso muito grande, porque não é só sobre ganhar, mas é sobre se desafiar e também conseguir levar o propósito, né? O meu propósito além. Muito feliz. E, Luciana, esse prêmio, né? Você ter ganhado esse prêmio, o que você acha que mudou na sua realidade aqui como decoradora? Eu acredito que muda um pouco a visão das pessoas em relação a gente, tanto de empresas quanto de pessoas do mesmo ramo, porque, igual eu te falei, participar dessas coisas te traz visibilidade. Então, às vezes, tem pessoas na sua cidade mesmo que não te conhecia, né, passaram a te conhecer, né, não acompanhava o seu trabalho. Então, assim,
as pessoas já começam a te olhar como uma referência naquilo que você faz. Então muda muito essas questões, assim, você começa a ser vista não só como uma decoradora, mas como uma pessoa de coragem. Muita gente fala isso pra mim, nossa, eu te acho muito corajosa. Você tem umas técnicas diferentes, eu gosto de acompanhar por isso. Então, assim, à medida que você vai participando dessas coisas, vai te dando essa visibilidade, as pessoas passam a te acompanhar no sentido de se inspirar naquilo que você faz. Sim, e agora o troféu pode ir lá pro seu podcast também, porque não sabe, o Luciano também tem um podcast, tem que exibi-lo agora. Tem que exibir, né? Eu vou exibir ele. Daqui um dia eu vou gravar um novo episódio, vou levar ele também. O pessoal até fala, você tem que gravar um episódio seu, contando a sua história. Um dia eu vou gravar. Sim. Mas é isso, gente. Estou muito feliz com tudo isso aqui. Isso aqui representa muito. Sim. E, Luciana, fala pro pessoal, né, um pouquinho o que você aconselha eles em relação a se desafiar, ao Celebre Show, a quem é decorador, quem tá nesse ramo, né, aqui de festas. Eu acredito assim, que se a gente... O que eu tenho para falar para vocês é que não fique focado só na sua realidade. Porque se eu fosse olhar só para minha realidade, eu não sairia lá do meu setor, né? Porque é difícil, a minha vida é difícil. Às vezes as pessoas falam assim, não, tá tão ruim decorar, porque a concorrência tá demais, os preços tá muito baixos, não sei o quê. Então, se você for olhar para isso, for focar só na sua realidade, você não vai crescer. Então, o que eu falo para você é isso, se desafie, procure aprender, né, com quem tem muito a ensinar, tenha coragem, seja ousado, porque se continuar na mesma, não vai, né? Então, assim, tem até um ditado que fala assim, que a sorte sempre me encontrou trabalhando, né, correndo atrás. Então não tem essa de sorte, a gente tem que ir atrás, né? A gente tem que dar o primeiro passo, e assim como eu tenho feito, tanto é que muitas pessoas falam assim, nossa, tem decoradores que me conhecem desde o meu início, e às vezes eles falam assim, Luciana, eu fico vendo como você era no início, como que você tá agora. Eu te acho corajosa, né? Eu te acho muito ousada. E não é fácil ter coragem, não é fácil ser ousado, porque às vezes você fica preso naquele padrão, né? Sim. Então, você tem que querer. A partir do momento que você tem um interesse, você vai. Então, o que eu tenho a dizer, pessoal, é isso, gente. Vão em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, sigam o seu coração, a sua essência, seja você, né? E foque no seu propósito que dá certo. Tem dado certo para mim, né? Não são flores, né? Nem tudo são flores, nada cai do céu. É tudo com muito esforço e dedicação. Então, se eu tenho conseguido, vocês também conseguem, porque as possibilidades estão aí para todo mundo, né? Então, quem se arrisca, quem se desafia, chega onde quer chegar. É isso. E é isso, gente. Muito obrigada, Luciana, por eu que ter estado agradeço. aqui com a gente. Eu agradeço ter vindo aqui mais uma vez, né? Poder falar um pouquinho da minha história. Que é muito bom, a gente estava até falando antes, porque às vezes a gente precisa nos ouvir, né? Porque a gente fala muito, fala para os outros, mas ter um momento de você falar sobre si, sobre a sua própria história, sua própria realidade, é muito importante. E esse espaço, igual eu falo para quem vai lá no meu podcast, né? É um espaço para a pessoa ter um momento de se enxergar, né? Então, para mim, está sendo muito especial. Primeira vez aqui que eu estou falando sobre o desafio que eu venci. Eu te agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui. Como você agradeceu todos os patrocinadores, né? Que a gente não caminha sozinho. O Banguelecast também não está caminhando sozinho, cada vez crescendo mais. Muito obrigada mais uma vez a Cenário Estúdio. Muito obrigada a Tise Balões, ao Grupo Night. E, Luciana, por ter aceitado aqui o convite. Se me chamar de novo, vem de novo. Eu gosto de conversar, né? É engraçado que eu era tímida, gente. Agora eu converso até demais, tem que mandar parar. Não sei nem quanto tempo tem que a gente tá conversando aqui, Também tem quase uma hora, mas tudo bem. E a gente conversou antes, vai conversar Conversou depois. antes, agora vai conversar depois. E é isso, gente. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Fiquem acompanhando, aguardem o próximo episódio. Se você quer ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato comigo. Quem quer ser patrocinador da Luciana também. Entre em contato comigo também, gente. Vamos lá me ajudar. Se você quer participar, entre em contato também. A gente tem uma filhinha, mas a gente organiza, vai dar tudo certo. Todo mundo vai vir pro Banguelecast. É muito importante, gente. Participem, viu? E, Luciana, fala pro pessoal, né, como eles podem te achar, seu podcast, seu Instagram. Então, para você que não me segue ainda, o meu Instagram é lucianavirginia.festas.
Eu cheguei aqui no apartamento, né? O rapaz perguntou, qual é o seu nome? Luciana Virgínia. Ah, você é famosa. Eu falo assim, eu sou Virgínia Black. As pessoas morrem de rir. Então, se você quer me encontrar no Instagram, é lucianavirginia.festas. O podcast é Pode Pare Pode Festas, né? Então, assim, lá, se você entrando no meu Instagram mesmo, profissional, já tem o link lá do podcast. Então, me segue lá nas duas contas lá e acompanha. E o Decoragim. E o Decora Gin também, gente. Tá tudo lá no link da minha bio, né? O Decora Gin e o Pode Pare Podcast também. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui conosco. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.